Boas. Estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de criar uma interseção entre o mundo empresarial e o mundo jurídico, porque nós sabemos que cada vez mais essas questões são mais latentes, os problemas surgem de forma mais intensas e, para a gente, como advogado, temos esse desejo de espraiar cada vez mais essas soluções para todos os nossos colegas e para todos os empresários, porque as questões temáticas são quase que comuns a todas. Mas hoje eu estou tendo a honra de receber um colega no Conselho da Ordem, professor, um advogado brilhante, Marcelo Rabelo Pinheiro, que eu estou... Peraí, achei aqui, o currículo é tão intenso que eu tive que salvar aqui, né? O meu colega Marcelo é formado aqui pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Direito Processual Civil pela ESA, especialista em perito grafotécnico, documental e em arbitramento de honorários, especialista em deontologia jurídica, né? Sócio fundador do escritório Rabelo Pinheiro Advogados Associados, ele tem uma atuação muito forte na área do direito de família, sucessões, direito internacional, em especial a comunidade europeia. Como eu já disse, meu colega no Conselho da Ordem, presidente da 8ª turma, julgadora do Tribunal de Ética e Disciplina, membro de várias comissões dentro da OAB, e eu... medalha Moema Batista pela CAARG, e a gente vai tocar nisso porque eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante, né, Marcelo? E relator das alterações do regimento interno do TED e da OAB no nosso aqui do Estado do Rio, tá? Defensor ativo do TED e participando da campanha Caravana do TED junto às subseções. Como vocês podem ver, nós teremos assunto essa tarde. Marcelo, meu querido, estimado colega, primeiro eu te agradeço o tempo de vir aqui, porque eu sei que sair do centro do Rio para vir aqui nos nossos estúdios na Barra da Tijuca em dia de semana é coisa de amigo mesmo. Eu queria te agradecer, começar já te agradecendo a presença. Mas, Marcelo, eu queria começar com você, hoje o mundo, até o Expresso Jurídico, nosso podcast, hoje o mundo da advocacia, né, eu acho que ele vive em várias ebulições. Uma delas é exatamente publicidade dos escritórios. O que é permitido, o que não é permitido, o que é possível, o que é vedado. E eu queria começar com você como um especialista, e, para mim, um dos grandes que nós temos dentro da OAB que trata disso, né? Hoje, para um advogado, o que efetivamente a gente vai estar sempre nos liames de se falar do seu escritório, poder fazer essa publicidade? Querido, obrigado. Eu primeiro agradecer o convite, não é nenhuma dificuldade vir até aqui, pelo contrário, é um prazer encontrar um colega tão combativo, tanto na advocacia como no conselho, sempre com votos brilhantes e posicionamentos brilhantes. Isso é pela amizade. E sim, um grande amigo que a Ordem me deu, né? Eu vou fazer um pequeno introito apenas para afastar esse currículo, né, que foi lido do Marcelo que está aqui presente hoje, né? Para a gente tentar não fazer uma ligação entre o Marcelo, conselheiro, o Marcelo, presidente de turma do TED, né? Com os posicionamentos que vão ser dados aqui, todos são posicionamentos pessoais e nem sempre podem refletir o entendimento da instituição ou do colegiado. Né? Afinal de contas, uma decisão colegiada, ela respeita o interesse da maioria, né? E nem sempre o meu entendimento prevalece perante a maioria. Para a gente falar da questão de publicidade, Álvaro, a gente tem que pensar o seguinte: eu faço um paralelo sempre nas aulas e nas palestras, que as pessoas esquecem que a internet, na verdade, é um outro mundo, né? Embora seja um outro mundo, não é um mundo sem leis, né? Como a gente ouve por aí, nem um mundo sem regras. Embora a legislação sejam esparsas, sejam antigas, né? Não estejam ali acompanhando a velocidade da tecnologia.
E nós temos o mundo real. Então eu sempre faço um paralelo, né, ao que eu chamo de mundo real, que é a nossa vida fora das redes sociais e a nossa vida nas redes sociais. E quando a gente consegue fazer esse paralelo e colocar em mente que o que eu não posso fazer, né, fora das redes sociais, o que eu não posso fazer no mundo real, eu também não o posso fazer na internet, né? Embora sejam as mesmas ações, elas têm talvez nomes diferenciados, né, e local diferenciado, né? Eu brinco, a gente estava conversando antes aqui, eu costumo fazer uma brincadeira que nas aulas e nas palestras a gente vê os olhos arregalados dos interlocutores, né, dos alunos, quando eu digo o seguinte: eu posso pegar, né, um banquinho de madeira, colocar ali no Largo da Carioca com uma plaquinha, pergunte-me o que quiser e eu lhe respondo gratuitamente? Qualquer pessoa, né, de estudante ou talvez até um leigo diria que não. Você não vê um advogado fazer isso, tá? E o que isso se diferencia da chamada caixa de perguntas no Instagram, né? Só mudou o nome e o local, né? Então a gente tem que ter em mente que o que a gente faz na internet, ele sempre tem o seu correlativo do mundo real, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala essas questões da caixa de perguntas, porque ali a gente tem algumas questões, né? Primeiro, que você está prestando consultoria jurídica gratuita, né? O que é vedado pela nossa legislação, tá? Segundo, que pode configurar uma captação de clientela, porque daquelas perguntas ali você acaba perdendo o controle, né? Você tem uma pergunta, você dá uma resposta, essa resposta vira uma outra pergunta, aquilo vira uma consulta jurídica e você capta o cliente, né? Engraçado, só te interrompendo, eu participei há alguns anos, não me lembro exatamente, 1 ou 2 anos, no programa da TVE que era Pensando em Você. E era eu, desembargador Erson Rego, Jorge Tardan, enfim, era um grupo de advogados, magistrados, promotores. Grandes nomes. Não, grandes não, acho que eram os disponíveis à tarde. Brincadeira, porque fora os outros, que era na hora do almoço. E o programa era, os repórteres da TVE iam para a rua e faziam, naquela época a gente estava com Código Consumidor, né, entrando em vigor aquelas coisas, eram aquelas questões corriqueiras do dia a dia, ele jogava as perguntas para o estúdio e a gente respondia. E aí, não que a gente tenha, eu não me lembro de ter arrumado nenhum cliente. Sim. Com isso, nem era essa a ideia. A nossa ideia, até porque eu era o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados, era dar visibilidade ao Código de Defesa do Consumidor e a Comissão de Defesa do Consumidor, a atuação da OAB naqueles anos, né? E aí eu fico pensando nisso aqui, em cima do que você falou, realmente como isso avançou, né? Porque era na televisão, na TVE, e a repercussão já era muito grande. Porque eu me lembro que passava na rua, as pessoas falavam: doutor Álvaro, eu vi o senhor na TV, eu achava que ninguém via aquele programa. Eu estou com dúvida disso, eu estou com dúvida daquilo, não sei o quê. E isso acho que potencializou muito, né? Sim, bastante. E mudou também o meio de comunicação, né? Antigamente você fazia ali aquela comunicação no jornal, né? Ou na televisão, quando você tinha um acesso, né? a esse meio. Hoje em dia, você com um celular na mão, você tem acesso a milhares, milhões de pessoas, né? E em outras redes, né? Hoje em dia é mais fácil você vir a ser conhecido, né? E o chamado viralizar. Se você fizer uma postagem, por exemplo, no Instagram ou no TikTok, tá? Do que se você for para um canal de televisão. É verdade, né? É verdade. Então, eu Veja brinco... esses né? digital influencers, etc., Claro. Como é que isso virou uma profissão no mundo, Sim, né? exato. E essa é a grande diferença que eu costumo falar, Álvaro, quando a gente fala sobre, mas por que eu não posso, né? Por que a OAB implica com a publicidade do advogado? A gente vai fazer daqui a pouco um paralelo sobre a advocacia brasileira com a advocacia norte-americana, que são sempre as comparações que são feitas, né? Para a gente poder entender por que as nossas regras são um pouco mais rígidas do que as americanas. Tá? Mas na hora que você analisa o advogado, pensa o seguinte, Álvaro, que momento a gente tem? Olha o dispêndio de tempo que nós tivemos para estar aqui entre amigos, conversando, batendo um papo. Nós largamos nosso escritório, nós largamos clientes que estavam nos aguardando, eventuais audiências, tivemos que colocar outros colegas para realizar esses compromissos.
o trabalho que dá você fazer uma boa publicidade, você fazer um bom vídeo, o trabalho do nosso colega aqui que está editando o vídeo, está acompanhando, está vendo tudo, tá? Você tem um trabalho que não é um trabalho de 20, 30 minutos, né? Então aquele colega, ele acaba saindo do exercício da profissão, tá? E indo mais para a questão da influência digital, do influencer digital. E o que não tem o menor problema. Né? Não tem o menor problema, que inclusive eu brinco que eu gostaria de sê-lo, é porque eu não tenho competência para isso, porque ganha muito mais do que competência não. nós advogados. Competência não, mas eu acho que é um outro mundo, sim. É um outro mundo. Né? Então, só para finalizar, claro. Né? A grande realidade é essa. Muitas vezes tá, nós vemos jovens advogados, que a jovem advocacia... Tá? É a que nasceu com esse mundo tecnológico, né? Foi a que inaugurou, na época da pandemia, né, o ingresso da advocacia nesse mundo virtual. Bem observando, sem querer te interromper, como diria o Jô Soares, sem querer te interrompendo, eu acho que esse boom veio com pandemia, né? Sim. A pandemia colocou os advogados no mundo virtual e com muita propriedade. Era um momento que todos nós vivenciamos e que, salvo grandes escritórios, salvo escritórios que tinham ali seus clientes já cativos, que não mudaram a sua contratação, você tinha um advogado que precisava sobreviver. Né? Você tinha um advogado que tinha aquela advocacia artesanal, ou que trabalhava em home office, ou que se utilizava, por exemplo, das salas da OAB, que viram as salas da OAB fechadas, né? Tribunais fechados, a nova realidade de audiências virtuais. Então, o mundo migrou, né, do mundo real... E até a captação de clientes... Para o mundo virtual. Acabou para a gente, que já tinha uma estruturazinha para eles, então ficou um negócio de maluco. Novos clientes não se fizeram presentes, porque, tal qual os advogados, os clientes também estavam passando por dificuldades, e aí ponderaram. Eu vou ter esse gasto agora com advogado, eu posso esperar mais 1, 2 anos... Né, para maturar essa ideia. Então, esse boom levou a advocacia para as redes sociais, que eu acho justo. Né? Inclusive, foi um período em que a ordem olhou com menos rigor para as questões da publicidade. Eu digo a ordem como instituição geral. Né? Você não via muitos procedimentos, a não ser aqueles mais graves, né? Casos mais, de uma repercussão mais negativa, que viessem a ser punidos no Tribunal de Ética e Disciplina. Tá? Eu ia botar o seguinte, nesse contexto que você está colocando aqui, o que efetivamente, né, me veio exatamente essas publicidades, me vieram alguns exemplos, o que efetivamente não é permitido que um advogado... Porque você comentou uma coisa ali fora muito interessante, o advogado às vezes erra por falta de conhecimento. Ele está tendo empolgação, ainda mais os advogados mais novos, ele está na empolgação. Vou botar a marca do meu escritório, vou falar, ganhei uma causa, fiz isso. Eu tenho visto alguns sites, até lá no conselho que chega para a gente, o cara, ganhei a causa de fulano, me procurem, porque isso aqui eu ganhei, olha essa ação que brilhante, consegui essa sentença. E o cara fala isso com orgulho, e é para ser orgulhado de ter ganho a causa, né? Mas ele posta isso na internet. Ele fala o que efetivamente, qual é o limite, né? E aqui é quase que, se você me permite, te pedindo uma aula para os nossos colegas que estão assistindo, né? Qual é o limite disso? O que não é permitido ou o que é permitido? Né? Vamos começar esse assunto fazendo uma crítica, mas uma crítica construtiva às nossas instituições de ensino. Né? Você não vê nas instituições de ensino superior, principalmente no curso de Direito, deontologia jurídica. Né? E quando vê, ela é focada exclusivamente nasquelas questões de exame de ordem. Então você não tem o advogado ali que foi preparado nos bancos de faculdade, que foi preparado para saber, defender os seus direitos, que a gente enfrenta isso muito nos processos ético-disciplinares, né? Não há um ensino, né, quanto ao processo ético-disciplinar, e também não há um ensino sobre os limites. Né? Ele foca ali quais são as questões mais corriqueiras do exame de ordem e vamos focar nessas questões para poder permitir o ganho daqueles pontos. Então, feito essa pequena
crítica, observação, né, construtiva às universidades. A grande verdade é que hoje a maioria esmagadora dos advogados que cometem infrações ético-disciplinares, principalmente as ligadas à publicidade, são por mero desconhecimento da nossa legislação. Desconhecimento esse que vem da base, né, vem dos bancos de universidade. Então nós temos hoje, né, o que revogou o provimento antigo, né, o provimento 94 de 2000, foi revogado pelo provimento 205 de 2020. Né? E esse provimento, eu faço um paralelo que ele veio para modernizar, mas já chegou antepassado, né? Já chegou antigo, né? Porque ele não consegue acompanhar, como qualquer legislação, não consegue acompanhar o avanço tecnológico e o avanço da sociedade. Tenta, né? E traz conceitos muito bons para o advogado. Tá? Dentre eles, as questões da limitação da publicidade, o que é uma publicidade ativa, o que é uma publicidade passiva, né? Trouxe a novidade do Ads, né? Que é aquela publicidade paga, né? Trouxe ali dizendo que é permitido, mas trazendo as suas regras, as suas limitações. Eu acho que para o advogado fazer uma boa publicidade, ele tem que ter o conhecimento tanto do Código de Ética, que não foi revogado, obviamente, pelo provimento, tá? Quanto pelo provimento, que traz ali umas questões mais técnicas envolvendo a internet. E um outro detalhe, existem alguns elementos para que aquela publicidade ela seja regular. Né? Primeiro, ela tem que ser informativa. Tá? Então, se a sua publicidade ela tem um caráter informativo, se ela traz uma informação relevante... Desde que não seja de um processo. Desde que não seja de um processo. A gente vai chegar lá. Né? Ela tem que ser informativa. Não, mas eu tô aqui... ela tem que ser informativa, então ela tem que trazer uma informação relevante. Né? E de preferência atual, porque eu posso ter uma publicidade que é uma informação, mas é uma informação ultrapassada, é uma questão que já foi superada por entendimento do Tribunal Superior ou algo no gênero. Segundo, ela tem que ser feita com moderação. Né? Ela tem que guardar a sobriedade que a advocacia ostenta e tem que ser feita com moderação. E terceiro, ela não pode ter viés mercantilista e nem configurar captação de clientela. Então você vê muitas vezes uma publicidade muito bem feita, traz ali um entendimento recente do STJ sobre uma determinada matéria que é importante para a sociedade. Então ele traz aquela informação, ela tem um conteúdo sóbrio, né? Ela não tem ali nenhuma questão de mercantilização, ou seja, não traz expressões mercantis. Né? Eu faço aqui uma aspas que eu já vi, infelizmente, né? Saudando habeas corpus, né? Coisas desse tipo. Então, você usar essas expressões mercantis, ela retira toda a regularidade da sua publicidade. E aí você tem a sua publicidade toda bonitinha e, ao final, você tem aquela frase que você comentou, que quer saber mais? Me procure. Me procure, né? Nesse momento, você tirou toda a regularidade da sua publicidade, embora ela tivesse ali o viés informativo, fosse sóbria, mas ela passou a ter a possibilidade e o viés de captação de clientela. A gente, quando começou quer dizer, o Felipe, né, meu filho, que agora está estudando Direito, e se você me permite que eu falei do Felipe, eu me lembrei disso. Eu sempre falo, também nas palestras, etc., e lá no Conselho, né, a gente está há muitos anos no Conselho, também lembro quando chega alguma questão que eles vão, né, se abrigar na ordem, pedir alguma proteção da ordem, eu falo, gente, olha só, vocês são advogados igual a gente. O problema do advogado é que ele raramente estuda o Estatuto da Ordem dos Advogados. É a nossa Constituição. Sim. Não é porque eu sou conselheiro da ordem que eu tenho uma varinha de condão que eu vou modificar. O meu poder é o mesmo de qualquer advogado. E o poder do advogado é conhecer o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? São as nossas garantias, né? São o livre exercício. E quando você faz isso, e falo para o Felipe, Felipe, primeira coisa, o direito constitucional, óbvio, né? Sem direito constitucional, claro. Esquece, você não vai a lugar nenhum. E o outro que eu concordo com você, se eu hoje sou alguma autoridade nesse país, eu ia exigir que direito constitucional básico a gente ia dar no 2º grau. Né? Tinha que ser uma matéria... Escolar. E para qualquer cargo público, seja ele qual for, tinha que ter perguntas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E isso não é um privilégio, as pessoas têm que entender como é que é essa relação, né? Principalmente para o advogado. Né?
Principalmente quando a gente escuta, sem citar, obviamente, mas quando a gente escuta autoridades dizendo que não será a lei da OAB que vai mandar ou deixar de mandar ou fazer alguma coisa, esquecendo que se trata de uma lei federal. Federal e que todos nós estamos ligados a ela. É uma lei federal a qual como estamos todos vinculados a ela. Do advogado. Né? Não é uma resolução de um conselho de classe, é uma lei federal que regulamenta a profissão e dentre outros. Né? Mas fazendo um paralelo a isso que você trouxe, a questão da publicidade ela é bem simples, ela demanda né, um pouco mais de estudo, mas ela é simples. Né? Mas o paralelo que eu fiz é o seguinte, o Thiago Kamel, né, meu querido amigo, um abraço para ele, né, inclusive coautor do livro junto comigo, que fala de processo ético disciplinar, ele tem uma frase muito interessante que eu me lembrei dela nessa sua fala. Que ele diz que o advogado ele pega no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética e Disciplina por 3 vezes na vida dele. A primeira no banco de faculdade, quando vai estudar para as questões de ordem. A segunda, e essa nem sempre acontece, porque nem sempre eles tomam cuidado de ver que abaixo da carteira de advogado, quando ele presta o compromisso, tem o Estatuto e o Código de Ética. E a terceira, quando ele recebe uma notificação do Tribunal de Ética e Disciplina para se defender para justificar num processo ético disciplinar. E aí é nesse momento que ele vai pegar, ele vai lembra ler que isso e existe, lembra que ele precisa entender sobre o procedimento disciplinar. É verdade, eu acho isso fundamental. Essas questões do Estatuto, elas são tão brilhantes, né? E depois, se você me permitir, eu queria tangenciar também por aí. Mas, e aqui eu estou pensando muito mais no jovem advogado, né? Que não tem, que está começando a carreira e está nesse afã, porque eu acho que essa situação é muito característica desse momento. Né? O jovem que acabou de se formar, está empolgado, quer crescer na advocacia, já monta um escritório virtual, ele, já faz publicidade, e acaba respondendo processo ético, disciplinar, tomando suspensão, multa. Coitado, ele não sabe, né, do que acontece. Eu vejo, por exemplo, assim, e eu ia pegar aqui o Expresso Jurídico, né? Quando a gente foi começar a fazer isso, também foi ideia do Felipe, etc., eu falei que a gente tinha que ter muito cuidado exatamente quais eram esses limites. Né? Ainda mais isso que a gente estava conversando, que é a interseção entre o mundo jurídico e o mundo empresarial, né? E com muito cuidado para que isso não se transforme em captação de cliente. A minha ideia como a gente faz, é trazer advogados para tratar dos seus temas, né? Um especialista no criminal, um especialista em indenizações, e vamos falar sobre isso, né? E a gente também traz empresários, né, como já aconteceu algumas vezes, para eles colocarem as auguras que eles vivem, mas nunca com ar de consulta. Até porque eu acho que eu estaria infringindo o Código de Ética. Mas é para a gente entender como esse mundo é dinâmico e para onde nós, advogados, a gente tem que perceber para onde é que o mundo... Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, onde é que o mundo real foi. Para onde é que a gente caminha, né? E essa sintonia fina, que eu acho que quando a gente conversa, você coloca isso de uma forma muito clara, como eu acho que colocou aqui, que eu espero que quem está nos assistindo, etc., entenda que a publicidade não é proibida. Exato. Não é isso. Você pode fazer... é que não pode. E a irregular, eu achei o exemplo do banquinho sensacional, e a irregular é exatamente aquilo onde... eu me lembro um professor meu na faculdade, depois no mestrado, Wilson Marcos, que era professor de processo, que ele dizia assim, falou, o direito é, antes de tudo, bom senso. Né? Aí se você achar que o teu bom senso está diferente do outro, ou que o outro pode estar... Você vai lá e vê a lei. Porque fora isso, qualquer outra aberração já não é legal. Você já pode cortar. E eu fico pensando que isso também, esses novos tempos que nós estamos vivendo, esses regramentos que a ordem está fazendo, eu acho que exatamente é você ter o bom senso. Exagerei isso aqui. Eu fiz com caráter mesmo de fazer uma captação, de dizer que eu sou melhor, e aí isso está vedado. É verdade. E tem uma novidade também, que ela veio pouco no meio do período pandêmico, né? O período pandêmico ele é bem pontual, ele trouxe mudanças. Ele é um marco, né? Ele é um marco na história de outras profissões, mas da advocacia, principalmente, né? A nossa preocupação, e aí nossa,
né, instituição, embora eu não esteja falando o nome dela, a OAB, e aí a nível federal, trouxe a previsão do TAC, né, do termo de ajustamento de conduta, justamente porque o tema da publicidade ele é tão sensível. Estamos todos né, aprendendo ao mesmo tempo. Estamos todos ainda aprendendo, né? Eu costumo brincar que estamos trocando as correias da bicicleta em movimento. É verdade. Né? Enquanto estamos aqui atuando, estamos aprendendo ali os nossos novos limites, né? Nesse mundo novo. Aí você perguntou aonde o mundo real vai, nós já temos um mundo totalmente virtual, né? O multiverso não, desculpa, metaverso. Multiverso a gente já vai lá para quadrinhos, que é minha segunda paixão. É mesmo? Coisa de super-herói, quadrinhos. Né? Eu sou um fanático jogador de RPG até hoje. Né? Então, não deixei isso nos bancos de colégio. Né? Mas nós já tivemos audiências realizadas dentro desse mundo virtual. Né? Com a presença, a presença virtual de um juiz, um advogado, à parte. Então, já houve uma audiência no metaverso. Então, eu acredito, já tem escritórios, né, no metaverso. Então, eu acredito que o nosso futuro seja começar amanhã ou depois, estar batendo um papo aqui sobre qual é a forma de publicidade permitida dentro do metaverso. Né? Se eu posso fazer um banner em tal lugar, se eu posso fazer uma determinada publicidade, se meu bonequinho ou avatar, né, pode ter uma determinada publicidade na roupa. Eu pensei nisso, né? Quando a gente chegou aqui no estúdio, né? E aí o pessoal aqui fez uma reforma aqui onde a gente grava, botou uma grande estante aqui. Eu ainda brinquei que essa estante ficou bonita. E quando você falou isso, eu pensei exatamente, né? E eu olhei rápido para ver, sei lá, se tem uma marca de um produto aqui, vai falar, está fazendo um merchandising, qualquer coisa, é confusão formada. Né? Pois é. E isso a gente vai ter que pensar nisso. Né? Eu posso estar gravando um podcast e ter aqui um produto que está pagando o podcast. E isso não é permitido. Exato. Né? A gente tem que, esse cuidado, esse cuidado, né? E são cuidados que nós, advogados, temos que ter a mais do que as demais profissões, né? Hoje em dia teve ali uma alteração no Código de Ética dos médicos, né? Também falando sobre questão de publicidade, né? Porque virou ali, como nós, na época de pandemia, médicos se colocaram também nas redes sociais, com publicidade de procedimentos estéticos. Então houve ali um controle também por parte do Conselho de Classe do que pode e o que não pode. Né? Então a nossa legislação ela é mais simplista nesse sentido. Tá? Ela diz o seguinte: pode, desde que seja assim. Então, o que eu costumo, você me perguntou lá fora, poxa, vamos falar sobre o que pode? Eu acho mais fácil falar sobre o que não pode, né, do que o que pode ser feito. Tá? Porque o que não pode está dito ali, qualquer coisa que seja diferente do que o Código de Ética determina. Tem que ser informativo, tem que ter moderação, tem que ter... Não pode ter viés mercantilista, como expressões conhecidamente mercantilistas, e esse exemplo é um. Você fazer uma publicidade aqui de uma marca, você está utilizando, né, de caráter mercantil. Né? Não é aqui o nosso caso, que a gente não está atuando aqui como advogado. Não, né? isso eu ia falar. Somos colegas batendo papo. Mas eu ia falar exatamente isso. Mas mesmo que eu não esteja no exercício da profissão, sim. E você tocou num ponto ali, porque nós, advogados, temos que ter essa profissão. E eu concordo plenamente com você. A gente Nós somos o escudo da sociedade contra esse Estado opressor. E querendo ou não, a gente é a cara da justiça. Sim. Eu digo a justiça... Justiça com J maiúsculo. Com J maiúsculo, no contexto maior. Né? Porque vai desde as grandes questões, e outro dia eu tive a oportunidade de participar de um evento lá na AGU, com a OAB, para fazer essa integração da advocacia pública com a privada, e a gente estava comentando exatamente isso. Falou, o que nos une é esse espírito de justiça. Qualquer um de nós, a gente se incomoda quando vê uma injustiça. A gente toma a frente. E qual é essa força da ordem que ser a instituição com mais credibilidade no Brasil há séculos ou décadas? Séculos é o exagero, mas há décadas, etc. E a gente estava conversando exatamente... é a atuação do advogado. E não importa se é público ou privado. Sim. É daquela atuação. Falou, não vai fazer. E aí não estou fazendo nenhuma crítica ao judiciário, nem ao Ministério Público, não. Pegou a carteira ontem ou que já está há 50 anos no mercado. É a nossa postura ética. Exato. É na rua, na sua atuação. O advogado, eu acho que é uma pena que a gente, ao longo do tempo, esteja perdendo isso, mas eu acho que ainda é aquela... Não, queria um advogado. Sim.
E a gente tem que fazer essa obrigação, e não é de arrogância, não. Não nos é permitido dizer que somos ignorantes, que não sabemos. A gente estudou a vida toda para isso. Então, para a gente ser ético, ter postura ética, profissional, digna, correta, né, base da moral, etc, 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 isso para a gente é valor de vida. Sim. Não, e não à toa, sem nenhum demérito a qualquer outra profissão, não. Nós somos a única profissão que consta da Constituição Federal, lá no seu artigo 133. E ela define o advogado como essencial à administração da justiça. Né? Então, eu faço sempre um paralelo. Né? Todo direito vem acompanhado de um dever. Né? Claro. Então, nós, advogados, a gente costuma falar assim, mas eu tenho... Não, a prerrogativa não é minha, do advogado. A prerrogativa é do cliente, a prerrogativa é da sociedade. Eu apenas a exerço em nome dele. Né? Então, eu tenho que ter esses direitos, eu tenho que ter essas prerrogativas para que eu possa me colocar entre o Estado e o meu cliente. Claro. Para que eu forme essa barreira. Tá? Agora... E exatamente essa união, desculpa, que faz a força da ordem. Exato. É isso que a gente tem que entender. A ordem sou eu, você, qualquer um advogado em qualquer comarca do Brasil, com a sua atuação séria, digna, e que faz isso. A gente não pode se permitir, como no caso que a gente está falando de publicidade, etc., mas em nenhuma hipótese, há um pequeno deslize, porque aí a crítica vem muito severa, porque todo mundo espera da gente aquele comportamento escorreito, né? Exato. E o que deve, né? A gente deve guardar, não só, e aí eu faço paralelo, não só na nossa vida profissional, como na nossa vida pessoal, né? Eu sou um grande defensor de que nós somos advogados 24 horas do dia. Eu também acho. Pelo menos essa imagem que a sociedade a imagem tem a sociedade tem essa imagem como magistrado, como promotor, né? Se alguém tomar um cachaçal no meio da rua, não tem problema. Exato. Eu acho até meio injusto. O advogado não pode, mas você tá vê, lá no estatuto. O juiz está bêbado, aquele promotor vive doidão. O cara é brilhante, mas gosta de beber. Isso não interfere, mas isso cria o conceito perante a opinião pública. Mas para nós isso interfere. Né? Tá lá, é como uma das causas de atividade incompatível com a advocacia. Cachaça? Embora já se reconheça, né, que é uma doença e tudo, ainda consta no nosso texto legal que o ébrio habitual, né, ele mantém uma conduta incompatível com a advocacia. Tá? E eu não sou advogado, como eu estava falando, é só quando eu coloco o terno, né, de 8 às 18, né, e vou para o meu escritório. No escritório fazendo audiência. Eu sou advogado full-time. Tá? Exatamente. E como tal... Existem algumas infrações, e aí tanto no Código de Ética quanto no Estatuto, né, que se a gente for falar disso aqui, a gente não sai hoje daqui, mas existem algumas infrações que só podem acontecer na vida pessoal. Na hora que você chega a essa conclusão, né, porque, por exemplo, você tem lá... manter conduta incompatível. Dentre as condutas incompatíveis, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Ele diz, por exemplo, a prática reiterada de jogos de azar. Eu não imagino um advogado jogando pôquer na sala com o juiz durante uma audiência. Então não é um ato que ele vai praticar no exercício da advocacia. Vai ser um ato que ele vai praticar na sua vida privada. E aí... está lá no Estatuto como uma infração disciplinar e a OAB tem o poder, dever, né, de apurar. Então, dito isso, eu costumo dizer para a gente tomar muito cuidado quando a gente se coloca na rede social, principalmente quando você mistura, né, um único perfil, o seu pessoal e o seu profissional. É verdade. E aí, Marcelo, você entrou numa questão que eu acho também brilhante nesse sentido, que é exatamente o nosso estatuto. Eu falo que eu não sou juiz frustrado, promotor, nada. Eu gosto de advogar. Eu também. Eu adoro. Eu tenho paixão pelo exercício da advocacia. E muito pela ordem. Esses anos todos dentro da ordem, também muito pela ordem. Eu acho isso uma instituição fantástica em tudo isso. Eu queria, em primeiro lugar, me lembrar da medalha que você recebeu da CARGE, já que a gente está falando de ordem. Você recebeu essa medalha da CARGE pela sua atuação da advocacia da ativa no período da Covid, não é isso?
Não chegou a ser uma advocacia dativa, mas foi pelos serviços prestados à advocacia durante o período pandêmico, né? E que serviços foram esses? Não sozinho, obviamente, não fui também o único agraciado com a medalha. Eu estou falando disso que é desse caráter social que extrapola o próprio exercício da advocacia. Nós tivemos, durante o período pandêmico, nós viajamos todo o estado, né, levando a advogados, a membros da ordem de todo o estado, fomos a todas as subseções do estado, tá? Falando sobre código de ética e disciplina, publicidade irregular. Então, durante o período pandêmico, onde você tinha advogados se colocando na internet e sem nenhuma crítica hoje em dia, né, ao que foi feito naquela época, mas estavam ali com total desconhecimento do que pode e o que não pode fazer. Tá? E aí o Tribunal de Ética criou a campanha, né, Caravana do TED, né, que é a Caravana do Tribunal de Ética e Disciplina. E não só fomos... Que é para quem não é aqui do Estado do Rio ou qualquer coisa, a caravana que é a OAB do Rio, quer dizer, o Tribunal de Ética, né, da OAB-RJ, criou a caravana, né, da prerrogativa. A caravana do Tribunal de Ética mesmo. O nome é esse mesmo. A caravana que vai para as subseções, para as universidades, explicar o nosso código de ética, o nosso estatuto. Eu acho isso fantástico. Sim, né? Tivemos, ao longo de toda a história do Tribunal de Ética, brilhantes presidentes de tribunal. Verdade. Mas eu falo pelos dois últimos agora, que foi com quem eu tive muito mais contato pessoal. Antes era, né, olha, o presidente do TED, né, Dr. Marcos Bruno, que foi quem iniciou esse projeto, né, da caravana, que hoje é maravilhosamente conduzido pelo Beto, né, o Carlos Alberto Menezes Direito Filho, nosso atual presidente do Tribunal de Ética, pela doutora Maria Adélia Campelo também, uma primeira presidente mulher do IAB. É verdade. Né? Isso e começou... para nossa honra também, nossa colega também de conselheira, claro. Isso começou porque paramos de olhar o Tribunal de Ética como um mero aplicador de pena. Né? O Tribunal de Ética ele não tem só como função punir. É claro que ele tem como função punir, tá lá, é uma função estatutária dele, tá? Mas como qualquer pai ou mãe, eu não posso punir sem ensinar. Né? Então, essa campanha de Caravana do TED teve por objetivo levar conhecimento a todo o Estado, né, principalmente contra as regras de publicidade. Então, você quer estar online? Esteja online, mas vamos aprender quais são as suas limitações, quais são as regras, o que pode e o que não pode. Porque amanhã ou depois, se vier uma reclamação ao Tribunal de Ética e Disciplina, como eu, que não te ensinei, vou lhe punir. Não, então deixa eu primeiro lhe ensinar. E nesse diapasão aqui, para mim, o sexto e o sétimo, né, são quais são os nossos direitos, né, e para o livre exercício da advocacia, e eu acho isso fantástico, e algumas pessoas gostam de botar isso como privilégio, é isso que você já falou, por isso que eu estou passando meio batido, né? Que isso é a garantia do livre exercício. Não há, no nosso livre exercício, no exercício da advocacia, não há autoridade maior do que nós mesmos. Exato. Não existe isso. Seja quem for, ninguém pode impedir o nosso livre exercício em qualquer situação. E a prerrogativa caminha de braço dado com a ética, né? Eu ia falar exatamente, mas essa prerrogativa gera uma responsabilidade e que, às vezes, que o aluno ou o advogado que não percorre o estatuto vai acabar caindo no artigo 34, que é aquele que elenca, né, algumas das infrações. Pois é, eu queria botar assim, eu não sei como é que a gente está aqui de tempo, mas para não te cansar... Eu queria que você pudesse fazer um briefzinho, um resumo, né, dessas garantias, das nossas prerrogativas e também do que a gente tem que prestar atenção no dia a dia. E depois, né, exatamente nessas infrações mais corriqueiras que a gente acompanha, como quase que um alerta final, falou, galera, aí, colegas, esses direitos geram essas obrigações, né? Sim. E você que é um especialista... Sim, os direitos, a gente já falou, estão lá, a maioria no seu artigo 7º, né? Entre outros. As infrações, a gente tem, né? Quando você não lê todo o estatuto e todo o código de ética, você tem a impressão de que as minhas únicas infrações são aqueles 29, agora 30, né? Incisos do artigo 34,
que tivemos a felicidade de ver incluído o inciso 30, né, que fala sobre o assédio. Essas alterações e etc. têm a participação direta e brilhante do trabalho do Marcelo, aqui junto ao Conselho Federal também, né, que participou da comissão. Essa não. A do 30 não. Essa do 30 foi uma alteração da lei federal. Essa não tive participação, senão falando no livro. E talvez se chegou lá, quem sabe eu tenha alguma participação indireta. Mas diretamente não. Foi uma alteração legislativa que foi feita no Estatuto, né, que trouxe ali a figura do assédio moral, né, do crime de racismo. Então, o advogado que praticar assédio moral, assédio sexual, né, ou prática discriminatória com outro colega também pratica infração ético-disciplinar passível de suspensão. Mas não são só os incisos do artigo 34 que a gente tem que prestar atenção. Se você parar para analisar o que é o Código de Ética e Disciplina, né, a Resolução 02 de 2015, ele regula a profissão do advogado, como o advogado deve proceder no seu atuar. Então, do seu artigo 1º ao seu último artigo, ele traz ali regras de conduta profissional do advogado. Então, qualquer violação a um dispositivo do Código de Ética, você já incorreu. Você pode incorrer. Se você olhar lá no 36, né? O 36, inciso 1, ele diz: são passíveis de censura. Aí, inciso 1, as infrações do artigo 34, inciso 1 a 17, se não me engano. 2, violações às disposições contidas no Código de Ética e Disciplina. Né? Ou no próprio estatuto que não haja pena mais grave combinada. Né? Então, não são só ali o artigo 34. Então, por exemplo, regras de publicidade não estão no artigo 34. Estão lá no nosso Código de Ética e Disciplina, artigo 39, 40 do Código de Ética e Disciplina, né? Junto com o provimento 205. Né? O dever de urbanidade, por exemplo, tratar o meu colega, né, com respeito, com consideração que ele merece, não só o meu colega advogado, como o juiz, o promotor, defensor público, a parte que está ali, com cordialidade. Está lá no artigo 27 do Código de Ética. Você agora me fez lembrar aqui de um caso que me chegou lá da ordem, que um advogado reclama do comportamento de um juiz com ele. Ele vai juntando, inclusive, em decisões, fazendo comentários sobre a atuação do advogado. E me vê exatamente o que a gente está falando, porque eu falei o dever de urbanidade de todos, do advogado com todos, mas de todos também com o advogado, que é uma lei federal e que todos têm que cumprir. E eu fui exatamente aí para calçar a minha justificativa, foi exatamente que o juiz também está vinculado, né, nessa questão, porque... Inclusive, há o dever de urbanidade na LOMAN. Exatamente. Né? E eu fui exatamente por isso. Assim, isso aqui é uma garantia do advogado, mas isso é uma lei federal em que todos têm que respeitar. Aliás, é desnecessário, porque se tivesse berço, educação, isso não precisaria estar. Vamos supor, isso não está não só aqui, como na própria lei da magistratura. Né? Por isso que eu me lembrei que você falou lá atrás que é uma lei federal e todos temos que cumprir. Né? Sim. Então, ou seja, o dever de urbanidade não está só no nosso estatuto, né? Na lei federal, ela está nos demais. Se você for olhar, o regramento da Defensoria Pública tem o dever de urbanidade, do Ministério Público tem o dever de urbanidade, da magistratura, e todos eles. Né? Embora a OAB apure só quando é o advogado que foge com esse dever, né? Aí eu digo OAB jogando para o órgão Tribunal de Ética, a gente tem um outro órgão dentro da OAB que apura o contrário, né? Que é a segunda Câmara. Eu estava falando exatamente da segunda Câmara, da qual nós participamos também. Eu compus o quórum lá, aquela vez tive o prazer de ter sua companhia lá naquele dia. Que você estava saindo, eu chegando e você saindo. Eu estava só compondo o quórum, né? Falando começou na primeira, Câmara, começou da primeira Câmara, né? Eu fico brincando, se eu pegar mais coisa lá, eu não trabalho, né? Trabalhar, você vai trabalhar mais, não vai ganhar dinheiro. É verdade. Mas a gente faz por amor à advocacia. Eu também acho aquilo essa brilhante. parte de ética e disciplina, dá trabalho, mas eu amo fazer isso, eu gosto de levar conhecimento. E eu acho fundamental. E eu acho
a gente está fazendo hoje. Traz o assunto, vamos discutir, Sim. vamos explicar para esse povo o que é. Não, e ensinar, a ensinar vai trazer mais benefício do que punir. Claro. Né? Porque você, quando ensina, quando você diz para o advogado, olha, não faça dessa maneira, vá por outro caminho, siga uma publicidade mais moderada, você está melhorando toda a classe. Né? E aí a gente vai conseguir retornar aquele prestígio que a advocacia outrora tinha muito maior do que hoje. Eu acho que é essa postura coletiva, né, que nos faz forte, que nos faz maior. Né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria te pedir um favor. É uma coisa de vaidade. Um pedido seu é uma Não, ordem. uma vaidade. Né? Eu não sei, eu posso botar aqui? Olha aqui, eu consigo chupar aqui, aproximar ao máximo? Deixa eu ver se dá para a gente pegar aqui. Tchananã. Um livro do professor Marcelo, Processo Ético Disciplinar na OAB, Processo Ético Disciplinar. Um é sobre teoria e prática. E esse aqui... Um é fase recursal. Um é a fase de conhecimento e a outra fase recursal. Outra fase recursal. Eu ia falar o seguinte, nós estamos falando aqui de estatuto, etc. Eu sou macaco velho, conselheiro da OAB, há muitos anos. O Marcelo lançou esse livro, eu tive que correr, primeiro para me atualizar e segundo para ter esses ensinamentos. E eu queria te pedir um autógrafo aqui, se você podia fazer um autógrafo aqui para deixar aqui. Eu só vou fazer aqui uma justa menção ao meu querido Tiago, né? Também, claro, que lógico. Autor do livro comigo, sem ele eu não escreveria sozinho essa obra. Vou autografar para a gente não perder tempo, depois eu faço uma dedicatória bonita pro colega. Não, que vale é o autógrafo. Agora... Ó, você vai ter uma coisa que quase ninguém tem. Só minha filha e minha esposa que tem, que é a minha assinatura. Eu criei uma só pro livro. É mesmo? Você vai com a assinatura real. Agora, me diz o seguinte... Antigamente, nós diríamos que ele está vendo nas boas casas do ramo. Infelizmente, as boas casas do ramo estão fechando. Quem quiser adquirir? Está disponível na Amazon. Na Amazon. A Amazon e todas as outras livrarias virtuais. Né? Todas elas. Tá. Ou diretamente no site da editora, a editora Freitas Bastos. Então, em qualquer desses canais é possível adquirir as duas obras. Tá, o Felipe está aqui me informando que depois ele vai vincular aqui embaixo o site da editora, porque e não estou fazendo elogio de cor presente, não, até porque entre amigos isso não vale, mas eu acho que são livros complementares ao Estatuto da Ordem, ao nosso Código de Ética e Disciplina, etc. Eu acho que deve ser lido, porque é a base, é a estrutura que nós temos para a advocacia. E sem falsa modéstia, não há literatura no mercado que fale do processo ético disciplinar. Né? Você tem, como eu falei, você estuda na faculdade processo civil, processo penal, mas você não estuda o processo ético. Você aprende a defender o seu cliente, mas quando é você que precisa se defender na esfera ético-disciplinar, você traz o quê? Você traz o seu conhecimento técnico da sua área de atuação. E muitas vezes você faz ali uma defesa atrapalhada. Mesmo que você seja um especialista no direito administrativo, as peculiaridades do processo ético disciplinar são maiores do que qualquer outro, né? Marcelo, eu acho que... Eu não estou nem olhando para cá. Eu também não, senão vão dizer para a gente que já passou o tempo. Eu queria de verdade... mais uma vez te agradecer essa disposição, essa simpatia que você é, como um brilhante advogado e professor com esse dom da oratória, que você transforma tudo isso numa forma simples de ser entendido. E queria lhe pedir mais um favor. Você pode voltar em outra oportunidade, porque eu acho que a gente ainda não esgotou todos os assuntos. Nem perto disso. Pois é, eu queria te pedir se você pudesse fazer esse bem. Claro, vai ser um prazer. De distribuir esse seu conhecimento para todos nós, eu queria te pedir para voltar. Já está aceito. Então, ao vivo, né? Então, eu queria agradecer vocês também que estão sempre aqui nesse bate-papo informal que a gente está transformando isso, acho eu, de uma forma muito prazerosa.
Também queria agradecer a vocês e boa tarde a todos e um bom trabalho, porque também iremos levantar e ir para a labuta. Obrigado. Obrigado pela audiência.